Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, o meu nome é Afonso e eu amo esse seu canal. Hoje eu quero contar a minha história da meia-noite, que é muito rica em conteúdo e significados. Na verdade, meu amigo, eu sinto que aqui talvez seja o único lugar onde eu terei a atenção de todos vocês. E eu preciso de fato desabafar, contar o que aconteceu comigo. E aqui eu tenho certeza que há muita gente interessada nesse tipo de assunto. Mas observe que tudo o que eu relato não foi de ter ouvido falar. De fato, tudo se sucedeu, aconteceu comigo. Foi assim. Eu estava dormindo no meu quarto, até que no meio da madrugada eu tive a certeza absoluta de que havia alguém atrás de mim. Eu sei que mexi agora com a imaginação das pessoas, mas como assim? Você estava dormindo e percebeu alguém atrás de você? Eu vou explicar. Apesar de estar solteiro naquele momento, eu durmo na minha antiga cama de casal. Obviamente que isso explica que eu tinha sido casado até ali e havia me separado quando dos fatos tinha 3 anos que eu estava separado. E como eu permaneci morando no mesmo apartamento, eu não mudei muita coisa nele. E também não troquei de cama. Continuei morando no mesmo AP, a mesma mobília, a mesma cama. De modo de que ali deitado eu senti que havia alguém atrás de mim. A sensação era clara. Eu senti a presença de um corpo. Cheiro, sabe? Cheiro diferente. Eu não sei determinar se eu cheguei a sentir uma respiração, mas eu sentia um peso atrás de mim, um cheiro diferente e a presença de alguém. Só sei que foram todas essas sensações ao mesmo tempo. E foi nessa hora que um medo profundo se apoderou de mim. Mas eu precisava agir, eu tinha que tomar uma atitude. Pensei, se eu me mexer, vai ser para atacar. Eu não posso dar moleza, ou eu vou ser dominado por essa coisa ou alguém que está atrás de mim. Então, num ímpeto, pensando assim, eu decidi me virar. Mas qual era a minha pretensão? Já me virar atacando. Sei lá, eu ia tentar empurrar, se fosse uma pessoa, golpear de alguma forma com um murro que estivesse atrás de mim. Foi exatamente o que eu pensei e foi o que eu tentei fazer. Então, no momento de rapidez e de certa agilidade, eu virei repentinamente para surpreender aquela pessoa atrás de mim. Quando eu me virei, atrás de mim havia um homem de terno cinza, chapéu. Ele estava com o terno cinza, chapéu, mesmo deitado, ele mantinha o chapéu. O rosto me parecia coberto por um lenço, sabe, lenço masculino? Lenço de assoar o nariz, um lenço daqueles, xadrez. Só que, apesar disso tudo, ele foi muito mais rápido do que eu.
Ele conseguiu segurar a minha mão antes mesmo de eu pensar em tocar nele. E ele me tocou com a outra mão no meu rosto. O que ele fez, eu não sei, mas eu não conseguia mexer nenhuma outra parte do meu corpo. Eu realmente fiquei com medo, um medo profundo. Até que eu tentei gritar o nome da minha irmã, que naquela noite fora dormir lá em casa. Uma vez que a minha irmã estava prestando um concurso na cidade, e como ela não morava na mesma cidade do concurso, sim, morava numa outra cidade fora, ela estava dormindo na minha casa. Eu tentei gritar o nome dela, mas não saiu nada. A voz me parecia presa. Eu acho que por todo o pavor que eu sentia naquele momento, a voz me parecia presa. O homem de terno cinza, ele parecia estar indignado com alguma coisa, ou talvez ele não tivesse se conformado de que eu tivesse visto ele ali, descoberto ele ali, sabe? Ele tinha os olhos profundamente azuis. E o detalhe que mais me chamou a atenção, ele usava luvas brancas nas mãos. Me parecia de uma certa idade, alguma coisa de 60 anos, eu não conseguia definir direito por causa do chapéu que ele usava. Mais ou menos isso, 60 anos. Mas ele era um homem forte, alto, tanto que ele estava com as pernas dobradas e mesmo assim ele parecia ser maior do que eu, mais comprido que eu, mesmo com a perna dobrada. Houve ali um tempo de silêncio. Naquele tempo de silêncio, de certa forma, eu dominado pelo homem, eu consegui recuperar as forças, pelo menos para falar. E eu perguntei então para ele: o que o senhor quer comigo? O que o senhor deseja? Essa aqui é a minha cama. O senhor está na minha casa, o senhor está no meu quarto. E ele respondeu: ora, não quero nada com você. Eu quero apenas dormir com você, como eu faço já todas as noites. Eu já faço isso todas as noites. Não era para você ter me visto aqui. Só quero isso, dormir com você. Eu nessa hora, eu tentei um argumento para ver se eu conseguia enganar aquele homem. Eu falei para ele: mas eu sou casado. Eu falei para o homem: eu sou casado, porque ele estava dizendo que ele tinha ido para dormir comigo, como ele fazia todas as noites. Eu sou casado. Ele esboçou um sorriso, não chegou a dar uma risada, mas ele esboçou um sorriso e me disse: não, eu te separei. Eu te separei para que você pudesse dormir comigo. Quer dizer, para que eu pudesse dormir com você. Eu te separei para isso. E você agora não pode me expulsar da tua cama. Olha, eu sei que eu ainda ia contra-argumentar algumas outras coisas, mas foi nessa hora que ele me tocou novamente e do nada eu apaguei. Eu acordei por volta de umas 5 horas da manhã, mas com a lembrança viva de tudo que eu tinha passado. E tudo fora tão real. Olhei na cama, não havia mais ninguém, eu procurei por dentro do quarto, dentro de armário, mas eu lembrava de absolutamente tudo o que ele me havia dito. Não, eu não quis comentar nada com a minha irmã, que acordou cedo, porque ela precisava estudar, para o concurso. Então ela estava acordando 4h30 da manhã para poder se preparar para o concurso. Eu acordei umas 5, eu não quis contar nada para ela, senão a minha irmã ia ficar assustada, ia ficar com medo. Talvez até nem quisesse mais continuar dormindo na minha casa. Você sabe, esse tipo de coisa sempre assusta muito. E depois não era só isso, ela precisava estar com a cabeça boa para estudar, para aprender e depois ir bem nas provas. Só que no dia que estava amanhecendo, eu teria que me encontrar com a minha ex-mulher. E o assunto com a minha ex-mulher seria o Mateus, o nosso filho, que estava sofrendo muito com uma pesada asma. Nós tínhamos que tomar alguma atitude, alguma providência. Então eu fui estar com a Rose, a minha ex-mulher. Para ela eu teria que me abrir. Aquele homem, de terno cinza, disse
que havia me separado dela para dormir na cama comigo. Meu Deus, como isso era possível? Aí eu falei com a Rose. E eu descrevi, sabe? Eu descrevi para ela exatamente como o homem apareceu. Citei terno cinza. Falei dos olhos infinitamente azuis. Falei do chapéu que ele não tirava da cabeça. E principalmente eu falei das luvas brancas que ele usava. Eu notei que a Rose, a minha ex-mulher, ela tentou me tranquilizar. Mas eu vi que ela mesma ficou extremamente preocupada. Sem que eu soubesse, ela não disse absolutamente nada naquele dia. Até porque eu tive que cuidar do nosso filho. Então ela também não queria me levar mais problemas. Mas sem que eu soubesse, ela tomou providências. Ela tinha um tio. Prestem atenção, por favor. Talvez agora é que se inicie a parte mais importante da minha história. A Rose, minha ex-mulher, ela tinha um tio já falecido há anos, que a descrição feita por mim batia perfeitamente com o tipo físico do tio dela. Esse tio dela, ele era homossexual e ele morreu incompreendido pela família. Inclusive, o pai da Rose, quer dizer, meu sogro, meu ex-sogro naquele momento, né? O pai da Rose, o seu Sebastião, naquele instante, meu ex-sogro, que era irmão dele, o seu Sebastião flagrou, pegou esse irmão homossexual tendo intimidade com outro homem. E o seu Sebastião ficou escandalizado com a cena que ele viu. E naquele momento, naquela época, ele acabou partindo para cima do irmão, ele bateu no irmão, no outro homem. E não ficou só nisso, ele acabou falando para a família inteira o que ele viu, da forma como vira. O tio da Rose acabou ridicularizado, ficou muito diminuído perante a família inteira. E aí esse tio prometeu vingança, que seria contra o seu Sebastião, o pai da Rose. Passa um tempo depois disso, o tio da Rose foi encontrado morto dentro de um próprio carro dele. O carro pegou fogo e foi uma morte suspeita. As pessoas não sabiam ao certo se o fogo do carro ele foi um acidente, foi um fogo acidental, ou se for até um fogo proposital. Quem sabe, até mesmo colocado pelas próprias mãos desse tio. Foi uma morte suspeita. Diante da minha descrição, quando eu fiz a descrição, ela ligou diretamente a esse tio, especialmente devido às luvas brancas. Até havia uma coisa muito interessante, que as pessoas, isso chamou demais a atenção da época. Ela me mostrou até um recorte de jornal, que apesar de ter sido encontrado dentro de um carro que pegou fogo morto, ele estava com as luvas brancas. Quer dizer, as luvas, elas teriam, de qualquer forma, teriam pegado fogo. Mas não nesse caso. Isso chamou a atenção do jornalista que fez a cobertura. Ele estava com as luvas brancas nas mãos. E daí ela fez essa associação. Neste ínterim, a Rose, quando escutou que eu falei que o tio havia me separado, né? Quer dizer, se fosse o tio, eu dizia que o homem de terno cinza, ele disse que ele havia me separado para se deitar na cama comigo. Ela, nesse ínterim, ela começou a frequentar um centro espírita. E um belo dia, ela me convidou para que eu fosse junto. E de fato foi nesse centro espírita, através de uma senhora chamada Josefa, uma senhora espírita, que ela detectou que esse tio da minha ex, o espírito desse tio, se encostou em mim, era um encosto em mim. Sabe, é difícil a gente determinar exatamente o porquê. Teria sido pela promessa de vingança contra o irmão, mas por que me envolver? Porque, de certa forma, ao me envolver, envolvia a filha de quem eu me separei. Isso tudo quando aconteceu na vida da Rose, ela era menina ainda. Ela devia ter por volta ali dos seus 10, 11, 12 anos quando isso aconteceu, da morte do tio. Então eu fiquei impressionado. E essa senhora, de nome Josefa, explicou
que de fato foi a interferência desse tio que me fez me separar da Rose. Foram feitas os pedidos, as orações, o encaminhamento daquele espírito perdido para o seu caminho de luz. E pasmem vocês que estão acompanhando a minha história. Foi a partir daí que eu reatei com a Rose, por bem do Mateus, o nosso filho, e da Heloísa, a menininha que nós tivemos logo na sequência. Voltamos a ter uma vida em comum e estamos felizes, e tais fatos aconteceram há passados 10 anos já, e seguimos a nossa vida firmes e unidos. Com respeito à minha irmã, ela conseguiu aprovação naquele concurso público e presta serviços até hoje ao governo federal. Então eu fiz questão de hoje relatar, contando nos detalhes essa história, para exatamente dizer às pessoas, aquelas mais descrentes, aquelas mais reticentes, aquelas que resistem mais a confiar, a crer nesse tipo de acontecimento, que olha, realmente existem muitos mistérios ocultos. Você vê, naquela noite eu fui acordado pelo meu próprio anjo da guarda para que eu visse. Ele já, de acordo com ele, o que ele falou, ele já dormia na cama comigo. Aquele espírito, ele dormia na cama comigo, na cama que tinha sido minha e da Rose, a minha ex-mulher. Inclusive, ele ocupava agora o lugar que era ocupado pela minha mulher. Olha que coisa impressionante. Ele se deitava, naquela noite que eu o surpreendi, ele se deitava exatamente no espaço que a Rose ocupava, inclusive com o detalhe das pernas encolhidas, tal qual dormia a Rose. Não é de impressionar? Então, quando eu conto essa história, as pessoas ficam abismadas. Elas falam, Afonso, mas que coisa impressionante essa história, a vida com você. Lamentavelmente, o pai da Rose, ele já não está mais entre nós para confirmar a história, mas eu soube que quando ele surpreendeu o irmão naquele ato, vamos chamar palavras dele na época, obsceno com outro homem, ele acabou contando, ele não poupou o próprio irmão daquele ridículo, né? E dali nasce aquele ódio no coração do irmão que prometia vingança. Mas que coisa, eu nunca poderia supor ou imaginar que eu pudesse ter sido envolvido nessa história como eu acabei sendo envolvido. Ainda bem, sabe, que tudo se encaminha para o bem, para aquela pessoa que ama as pessoas de verdade, que respeita as pessoas de verdade. Tudo contribui e colabora para aquele que realmente é filho de Deus. E é assim que Deus tem me visto como seu filho. Eu tenho procurado sempre defender a palavra de Deus, a de Jesus, onde quer que eu esteja. Hoje, jamais poderia deixar de contar para vocês essa história, que muito me impressiona. E gostaria de acompanhar a partir de agora o seu comentário aqui na História da Meia-Noite.